Jesus. O título do devocional de hoje é Perseverando contra a Ansiedade. Perseverando contra a ansiedade. Mas antes de continuarmos, não deixe de curtir esse vídeo para você não se esquecer. Se inscrever no canal se você ainda não fez. Clicar no sininho que fica do lado desse botão vermelho aí também, ativando as notificações para você ficar antenado a tudo que é postado aqui no nosso canal e será abençoado em nome de Jesus. O texto que eu quero ler está escrito lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Eu vou parar por aí. Eu compartilhei aqui nos últimos devocionais que a oração é importantíssima no combate da ansiedade. Usamos o texto lá em Filipenses no capítulo 4. Eu usei o texto que num dos devocionais eu intitulei A Oração Combate a Ansiedade. Se você ainda não assistiu, clica aqui nesse link que vai ser uma bênção para você. A Bíblia nos ensina a maneira correta de orarmos, que a oração é fundamental. Deus age através da oração. A Bíblia nos ensina lá, através do apóstolo Tiago, que a oração do justo, a sua oração é poderosa e eficaz. Em outras palavras, o agir de Deus, o poder de Deus é liberado através das nossas orações. No devocional de ontem eu compartilhei algumas lições bíblicas da maneira bíblica de orar. Se você ainda não assistiu esse vídeo, clica aqui nesse link que também será uma bênção para você. Mas tem uma característica que é importantíssima para a oração, que aprendemos sobre ela em toda a palavra de Deus, que é fundamental para você experimentar o resultado da sua oração. Que é fundamental para você ter a paz que excede todo entendimento, que fala lá em Filipenses no capítulo 4. Que é fundamental para você experimentar os milagres de Deus na sua vida. E esse fator é a perseverança. Para você combater a ansiedade, para você experimentar o agir de Deus, experimentar plenitude nas suas emoções e à sua volta, você precisa perseverar. Aqui Jesus, ele fala sobre a importância de orarmos com perseverança. Eu falei sobre como orar no devocional de ontem, e a oração ela precisa ser perseverante, precisa ser persistente. Devemos orar sem desanimar. Jesus ele fala isso porque nós vamos ser tentados a desanimar, nós vamos ser tentados a esmorecer. Interessante, o escritor de Hebreus, lá no capítulo 10, no verso 36, ele fala sobre o princípio da perseverança de uma maneira muito clara. Ele fala sobre a necessidade da perseverança. Ele diz assim: Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ele nos ensina que a perseverança é uma necessidade. Perseverar em fazer a vontade de Deus, perseverar em orar, perseverar em obedecer ao Senhor, para que aí sim alcancemos a promessa. Sem perseverança você não vai alcançar. A Bíblia nos ensina sobre a batalha lá, Pedro nos ensina que precisamos resistir ao diabo para que o diabo possa fugir de nós. Sem resistência, sem persistência, sem perseverança, não há vitória. Você precisa perseverar. Da mesma forma é na sua batalha contra a ansiedade e da mesma forma é na sua oração. Muitas vezes eu fico incomodado quando uma pessoa chega até mim e diz: Bispo, eu tentei, mas não deu certo, por isso eu parei. Eu obedeci, eu orei, eu dizimei, eu cumpri aquele princípio, mas ainda assim estou padecendo com ansiedade, ainda assim estou sofrendo com problema, por isso que eu parei, por isso que eu desisti.
Isso me deixa incomodado porque isso não é bíblico. A palavra não nos ensina a tentar uma vez e depois desistir. A palavra não nos ensina a tentar 2, 3 e porque o resultado não foi como eu queria, parar ali no meio do caminho. Pelo contrário, com efeito tem necessidade de perseverança. Jesus ele conta uma história toda sobre o dever de orar com persistência, orar sempre sem jamais desanimar. Perseverança é fundamental. É muito comum quando estudamos sobre a escatologia, o próprio Jesus menciona isso, uma expressão, ele diz assim: o que permanecer até o fim será salvo. Só experimenta a salvação, o agir de Deus até no tempo presente, quem permanece, quem persevera. Perseverança é fundamental. Aqui Jesus na parábola, ele nos conta uma história não de comparação, ele não está se comparando ao juiz iníquo, não é uma parábola de comparação. Ele não está falando que ele é igual ao juiz que não temia a Deus nem os homens, e muito menos a viúva, que para aquele contexto sociocultural representava alguém que não tinha quem provesse para ela, representava alguém que era marginalizado por aquela sociedade. Ele não está comparando a gente com aquela viúva. É uma parábola de contraste, ele está contrastando. Ele não é o juiz iníquo e nós não somos a viúva, pelo contrário. A Bíblia diz assim, Jesus ele conclui a parábola: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. A palavra diz que não foi nós que escolhemos o Pai, mas foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos adotou, pagando um alto preço através do sacrifício do unigênito do Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o pai, quando vai adotar o filho, ele sabe ali todas as suas características, o seu comportamento. Deus sabia tudo sobre você, que você já fez, passado, presente e futuro, porque ele vê o futuro. E ainda assim ele te escolheu, você é escolhido do Pai. E Deus não é o juiz iníquo, ele é um Pai cheio de amor. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Eu aprendo aqui que Deus não permite que nós esperemos à toa. Esperar é desconfortável, perseverar, a gente tem que negar a nossa natureza, crucificá-la, como Lucas 9:23 Jesus nos ensina a fazer. Mas é algo desconfortável, é algo que exige esforço. O pai não permite que o filho ele espere em vão, que ele passe pelo desagradável à toa. Pelo contrário, se Deus permitiu você esperar, é porque a espera é o melhor para você. Um exemplo de uma gestante. Se ela clamar pelo desconforto da gravidez, do processo, para que Deus dê o filho a ela com 3 meses de gestação, Deus não vai responder tal oração. Sabe por quê? Porque ela pode perder o filho e provavelmente vai ter sérios danos para a sua saúde, quem sabe até perder a própria vida. Deus só não permite que a bênção venha antes do tempo quando a bênção antes do tempo for maldição para você. Deus só permite que os seus filhos escolhidos esperem quando a espera for o melhor para você. Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a esperar no Senhor, aprenda a perseverar no Senhor. Enquanto você persevera, Ele faz muito mais do que aquilo que você está pedindo. Ele prepara a gestante para o dia do parto. Ele prepara o bebê dentro da gestante. Aprenda a perseverar no Senhor, porque enquanto você persevera, Deus está fazendo mais do que aquilo que você está vendo. Deus está fazendo mais do que você está pedindo em o nome de Jesus. Jesus, ele se contrasta ali com aquele juiz iníquo, ele faz o contraste entre a viúva e os seus escolhidos e os seus filhos, mas ainda assim ele nos ensina sobre a importância da perseverança. Quem não persevera não alcança. Um outro exemplo eu tenho lá no livro de Daniel, no capítulo 10. A Bíblia fala que Daniel já era um senhor, provavelmente ali nos seus 80 anos de idade. Ele pede ali uma revelação completa do Senhor que ele ainda não tinha. E para isso ele faz um propósito, ele fica 3 semanas, 21 dias orando e jejuando. Ele persevera em oração por uma resposta. Não desistiu no primeiro, no segundo, no terceiro, 21 dias, até que ele recebe uma visita do mensageiro do Senhor, que revela a ele algumas lições sobre o que estava acontecendo enquanto ele perseverava. O anjo diz a ele: Daniel, você é muito amado, escolhido do Pai, lembra desse princípio? Mas desde o primeiro dia que você se prontificou a orar, eu vim em resposta às suas orações.
mas o príncipe da Pérsia me resistiu. E Deus enviou Miguel, o príncipe de Israel, um reforço para o exército dos céus, até que eu chegasse até você. Em outras palavras, enquanto Daniel perseverava em oração, uma batalha era travada nos céus. Enquanto ele permaneceu em oração, a Bíblia fala que o exército dos céus recebeu reforço, foi fortalecido, até que a resposta chegou até ele. Enquanto você persevera, os céus estão movendo. Enquanto você persiste em oração, há uma batalha sendo travada nas regiões celestiais. Enquanto você persevera em oração, o exército dos céus é fortalecido. Persevere até a resposta chegar. Só porque você não viu nada não significa que Deus não esteja fazendo. Só porque você ainda não percebeu diferença não significa que Deus não esteja respondendo. Persevere na sua batalha contra a ansiedade. Persevera até você prevalecer. Em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixa aqui um comentário sobre algo que Deus falou com você e clica nessa setinha aí para compartilhar e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis em nome de Jesus.